Boa noite, irmãos. Graça e paz. Então, vamos começar agora, a mensagem para o culto domingo à noite. Esses irmãos já cantaram, já oraram, então agora vamos continuar. Se não, vocês podem parar a gravação, dar um pause aí, louve a Deus, orem ao Senhor, depois então compartilhem essa mensagem que queremos agora compartilhar com os irmãos, tá certo? Nosso texto de hoje, Mateus, Temos compartilhado com os irmãos em Mateus, vamos continuar compartilhando. Capítulo 6 de Mateus, eu vou ler aqui alguns versículos, os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias. Versículos 5 a 8 e depois versículo 16 a 18. 5 a 8 diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe pensais. Aliás, lhe peçais, não pensais, mas peçais. Versículo 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Vamos orar? Nosso Deus, queremos pedir ao Senhor que pela tua graça e misericórdia fale ao nosso coração, esteja nos instruindo, nos ajudando a entender mais um pouco da tua palavra, do teu ensino, que o Senhor mesmo, Pai, pelo teu Filho, instruiu lá no passado e hoje também nos instrui. Nos ajude, Pai, a compreender o ensino, a instrução do Senhor para nós nesse momento. Fale conosco pela ação do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como eu falei no começo, nós estamos dando continuidade àquilo que nós já temos visto com os irmãos, aqui no Sermão do Monte. E nós deixamos então uma pergunta na última meditação que fizemos com os irmãos, a última mensagem que eu compartilhei com os irmãos, e a pergunta é a seguinte: de que maneira nós podemos dar esmolas, orar e jejuar de uma forma aceitável por Deus e para a glória de Deus? Essa foi a pergunta que nós deixamos, e começamos a responder essa pergunta quando nós compartilhamos com os irmãos sobre a primeira parte, que é o dar esmolas, que o Senhor Jesus aqui fala no texto também de Mateus capítulo 6. E vimos que esse dar esmolas se refere a todo tipo de ajuda ou socorro que podemos oferecer a quem estiver necessitando conforme as nossas necessidades. Então não se resume a uma moeda, mas qualquer ajuda que possamos oferecer a alguém conforme aquilo que o próprio Deus já nos deu condições para ajudar as pessoas. E o texto bíblico, então, nos mostra que o Senhor Jesus ensina aquelas pessoas que a prática correta do dar esmolas deveria ser com a motivação correta, não só ajudar, não só socorrer alguém, mas a motivação correta tem que ser para a glória de Deus, em obediência a Deus e para glorificar o nome do nosso Deus. Aquelas pessoas ali estavam socorrendo, estavam ajudando, mas como o próprio Cristo aqui deixa claro, a motivação era aparecer, a motivação era a autopromoção, a motivação era passar uma imagem de que eram pessoas boas, pessoas espirituais. Então essa motivação não era certa, não era correta. Cristo aqui ensina qual é a motivação correta. E falamos também, em nossa última reflexão, que nós só conseguimos ou só conseguiremos agir, ter atitude correta, com motivação correta, se os nossos olhos espirituais estiverem firmados na pessoa do Senhor Jesus. Se olharmos para nós mesmos, estamos correndo um sério risco
de fazermos o que é certo, mas com motivação errada. Mas se olharmos para Cristo, confiar nele, iremos fazer o certo com motivação certa, porque Ele é quem irá agir através de nós, para que o Pai seja glorificado. Tão somente Ele seja glorificado. E hoje então nós queremos compartilhar ou continuar a compartilhar com os irmãos nas duas outras práticas, que formam assim o tripé daquilo que para o judeu ele considera como o principal na prática da piedade: dar esmolas, a oração e o jejum. Para o judeu, essas três práticas são as principais no exercício da piedade. Então vamos hoje compartilhar, com a graça do Senhor, sobre a oração e sobre o jejum. O que aprendemos então sobre a prática da oração através do texto que nós acabamos de ler, capítulo 6 aqui de Mateus? Então aprendemos que o foco principal, meus irmãos, em nossas orações não pode ser a nossa pessoa. Quando nós oramos, o principal não é nós mesmos, Não somos nós mesmos, porque temos que, através da oração, reconhecer a nossa dependência do Senhor, o nosso reconhecimento do poder do nosso Deus. Não podemos usar a oração, assim como o dar esmolas, para passar uma imagem de espirituais, de super crentes, de pessoas quase perfeitas. Não deve ser essa, que infelizmente também estava sendo essa motivação que as pessoas estavam tendo para orar, até mesmo em público, para serem vistos, como o texto está claro. Então o errado não é orar e as pessoas verem. O errado é quando a minha motivação ou a sua motivação simplesmente é essa, para que as pessoas vejam e formem uma imagem da nossa pessoa como se fôssemos pessoas quase perfeitas, pessoas que são super espirituais. Não deve ser então essa a nossa motivação em nossas orações. O foco principal, o objetivo primeiro das nossas orações deve ser também a exaltação ao nosso Deus, engrandecer ao nosso Deus. Nós não vamos aqui, na meditação de hoje, pelo menos, entrar nos detalhes da oração do Pai Nosso, que aparece aí no texto, versículo 9 ao versículo 15. Nossa intenção não é essa, falar sobre essa oração, que é uma oração modelo, uma oração que deve servir como base para todas as nossas orações. Mas percebam como é que ela começa, como é que começa aí a oração que Cristo ensinou como modelo. Começa assim, versículo 9 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então primeiro vem o quê? A adoração. Primeiro vem a adoração. Pai nosso que estás nos céus, reconhecendo que Deus é soberano, que Deus é grandioso, que Deus está acima de tudo e de todos. Santificado seja o teu nome. Isso é uma forma de adorar o Senhor, de reconhecer a grandeza do Senhor. Primeiro vem a adoração, depois então é que vão vir as petições. Primeiro apontamos para Deus. Ele é o primeiro, Ele é o foco principal. Depois, então, é que a oração vai apresentar aquilo que nós precisamos para nós mesmos, aquilo que nós desejamos para as pessoas, para a nossa família, para os nossos amigos, até pessoas que nós não conhecemos, mas que ouvimos falar que precisam de oração. Podemos também, devemos também apresentar as orações, as intercessões diante do Senhor. Mas o primeiro foco é exaltar a Deus, engrandecer ao nosso Deus. E a nossa compreensão, o nosso sentimento, quando estamos dialogando com Deus, que orar é isso, é dialogar com Deus, é falar com Deus e também estar pronto para ouvir a voz de Deus. Então, a nossa compreensão, o nosso sentimento devem ser de total reconhecimento da sua grandeza e total disposição também em aceitar a resposta que Ele dará à nossa oração. E muitas vezes, sabemos disso, a resposta de Deus não é de acordo com aquilo que nós planejamos, com aquilo que nós sonhamos até. Muitas vezes é bem diferente. Mas com certeza, irmãos, Deus sabe o que é melhor para nós. Nós colocamos no altar dele e confiamos, e descansamos. E sabemos que Ele tem o melhor, sempre tem o melhor para aqueles que o amam, para os seus filhos. Então, a oração reconhece isso. Dependo de Deus e reconheço
que Ele tem o melhor para a minha vida e para aqueles a quem eu estou intercedendo diante do Senhor. E precisamos entender que não é só nós verbalizarmos, né? Ah, Deus, Tu és soberano, Deus, Tu és maravilhoso, Deus, Tu és altíssimo. Não é só o verbalizar, não é só uma expressão dos lábios, mas tem que ser do nosso coração. Tem que ser do nosso coração. Sabe por quê, irmãos? Porque vai haver momentos, né? Irão acontecer situações na nossa vida, talvez até estejamos vivendo situações desse tipo, que nós não sabemos nem o que falar. Não vamos saber nem o que expressar, né? Verbalizar diante de Deus, né? A situação que estamos vivendo, a dificuldade que estamos enfrentando. Faltarão palavras nos nossos lábios, mas lá no íntimo, lá no coração, se houver esse reconhecimento da grandeza de Deus, da soberania de Deus, do poder de Deus, mesmo que não falemos, mas Deus que conhece o coração, Ele vai saber que lá naquele coração que está ali, naquela vida que está ali clamando, lá no íntimo, há um coração adorador, há um coração quebrantado, né? E Ele vai então receber essa oração e vai trazer a melhor resposta a essa oração, né, que iremos apresentar perante Ele. Portanto, meus irmãos, a oração, aprendemos aqui no texto, Mateus 6, Cristo ali corrigindo erros que estavam acontecendo naquela época, corrigindo os fariseus, corrigindo os escribas que eram religiosos e conheciam a palavra, mas que infelizmente torciam, né, ou ensinavam de maneira errada. Cristo está aqui mostrando para eles que orar é correto, é uma prática que o cristão precisa ter, mas vigiar o coração, para que não seja com a motivação errada. A motivação precisa ser, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, uma expressão da nossa adoração a Deus. Orar é adorar, orar é confiar no Senhor, colocar diante dEle e confiar que Ele vai responder no tempo dEle e da forma dEle, para a glória dEle. Amém, meus irmãos? E depois então vem a prática do jejum, né? O jejuar, que era uma prática já prevista também no Antigo Testamento, né? Nós podemos encontrar o judeu, né? Que é o povo judeu do Antigo Testamento, os hebreus, eles já praticando o jejum. Era uma ordem de Deus que deveriam jejuar uma vez por ano. E a expressão que mais é usada, né, no Antigo Testamento para se referir ao jejum é afligir de alma. Você vai encontrar várias vezes essa expressão, afligir de alma, se refere então ali à prática do jejum. E a prática do jejum, de uma forma bem resumida, é o que? A abstinência de alimentos, né? O deixar de comer e até mesmo deixar de ingerir líquidos por um período de tempo. Muitas vezes a pessoa jejua por 6 horas, 12 horas, 24 horas e assim por diante. Hoje nós temos aí, né, dia de domingo, a convocação que tivemos da IPB Nacional para que nesse dia, no dia de hoje, estivéssemos realizando esse jejum em favor do mundo como um todo. Para que Deus possa, com a sua graça e misericórdia, agir como cremos que já está agindo e traga então a solução, né, o seu agir, para que a situação possa ser revertida no tempo dele e da forma dele. Então, o tempo, né, que o Senhor colocar no seu coração, você deve ter jejuado hoje, Deus sabe, né, que é algo muito particular, muito pessoal, ou então irá fazer isso amanhã, você sabe, diante de Deus, realize conforme Deus colocar no teu coração. Então, esse deixar de se alimentar, deixar de ingerir algum líquido. E há quem entenda também que a questão do jejum pode ser mais ampla, pode incluir a abstinência de outras coisas, né, que são legítimas, que não são erradas e que podemos nos privar por algum tempo também, não só em relação à comida e à bebida, outras coisas também. Há essa compreensão também por parte de alguns teólogos, de alguns estudiosos da Palavra de Deus. E olhando para a Palavra de Deus, nós podemos ver algumas situações, né, na Bíblia onde o jejum era praticado, no Velho Testamento e no Novo Testamento também. Por exemplo, quando Neemias, né, toma conhecimento da situação do seu povo,
que ele estava longe, na Babilônia, seu povo lá em Jerusalém, situação de calamidade, né, a cidade toda destruída, as muralhas que cercavam a cidade derrubadas, as casas queimadas. O que ele faz? Ora, reconhece pecado do povo, se inclui na oração, não aponta só para as pessoas, Senhor, aquele povo pecador, não, nós temos pecado contra o Senhor. Então, o jejum também serve para expressar o nosso reconhecimento de pecado. E aí ele se coloca diante de Deus, e os irmãos sabem da história depois que ele vai se prontificar a fazer aquilo que podia fazer para a reconstrução dos muros. Então, o jejum se aplica no reconhecimento de pecados. Também o jejum se aplica, podemos ver ou lembrar, lá de Atos 13, quando a igreja de Antioquia estava para enviar os missionários que iriam para vários lugares para pregar a palavra de Deus. E aí, antes de eles separarem aqueles que iriam, eles jejuaram, buscaram a Deus em oração. Depois, então, o Espírito Santo direcionou para que eles escolhessem Barnabé e Saulo, depois veio ser o apóstolo Paulo, e eles, então, são enviados para cumprir a obra. Então, o jejum se aplica, né, na solicitação, no pedido a Deus, para que nos oriente na realização da sua obra. O que temos que fazer? Qual deve ser as estratégias? Onde devemos atuar? Né? Qual deve ser a nossa tarefa na obra do Senhor nesse lugar, nós como quarta igreja? Então, pedir a Deus que nos oriente. E aí, então, entendendo na direção do Senhor, fazer a sua obra, cumprir a sua vontade segundo a sua direção. E mais um exemplo também, que podemos lembrar, também no Velho Testamento, né, assim como Neemias, Daniel. Né, temos estudado na quarta-feira aqui sobre Daniel e vemos que Daniel também se apresenta a Deus em jejum pela situação difícil que o povo de Deus estava passando. Estavam cativos na Babilônia, né, vivendo como escravos, situação de calamidade também. E Deus então toca naquele coração daquele homem, aquele servo, aquele jovem, e ele também se coloca diante de Deus para que aquela situação difícil viesse então a ser transformada. Então, momentos difíceis, como nós estamos vivendo agora, como Brasil, né, e o mundo como um todo, é propício à prática do jejum, como a oração, para que o Senhor esteja interferindo, para que o Senhor esteja realmente realizando a sua vontade, nos instruindo, nos quebrando, né, nos santificando e nos levando a reconhecer também a sua grandeza, a sua majestade. Porém, meus irmãos, mais uma vez, né, o jejum, né, o foco principal, o objetivo principal, mais uma vez, não pode ser a nossa pessoa. Assim como a oração, né, não pode ser a nossa pessoa o foco principal quando praticamos o jejum. Por isso que o Senhor Jesus disse, não fiquem com a feição, né, deixando transparecer que estão jejuando. Né, muitas vezes deixar de tomar banho, quem sabe até deixar de pijar o cabelo, né, para ficar com aquela cara, né, esquisita, e as pessoas olharem, olha irmão, olha irmã, está jejuando, é espiritual. Não é essa a intenção, não é esse o foco, não somos nós o foco. Mais uma vez, o foco principal deve ser o nosso Deus. Né? Mateus 6 nos alerta quanto a isso, né? Nos alerta quanto a isso, que deve ser o nosso Deus. Nem mesmo o foco principal deve ser o suprir a necessidade que nós temos, aquela situação difícil, aquela dificuldade que estamos enfrentando. Nem isso deve ser o foco principal. Nem a nossa pessoa e nem o problema que nós ou outros estejam enfrentando. O foco principal deve ser o nosso reconhecimento que realmente dependemos de Deus. Reconhecemos a grandeza de Deus, que Ele está acima de tudo, que por mais difícil que seja a situação, Ele está no controle. Ele tem algo a nos ensinar, tem algo para que o seu povo possa realmente aprender e possa se colocar diante dele e possa testemunhar àqueles que não conhecem a Deus ainda, que nós somos um povo lavado pelo sangue de Jesus, porque a graça nos alcançou. Né? E aqueles que estão ao nosso redor, que talvez não tenham esse temor a Deus, né, eles estarão sendo impactados. E o Espírito Santo pode usar esse momento, se Ele quiser, para levar essas pessoas também a se renderem ao Senhor Jesus. Então, o foco deve ser, mais uma vez, o adorar ao Senhor, o expressar o reconhecimento
da nossa dependência do Senhor. Então, meus irmãos, podemos concluir que essas 3 práticas, que para o judeu, né, como já falamos, eram as principais no exercício da piedade, podem e devem ser praticadas. Elas são legítimas, né? Dar esmolas, ou seja, ajudar alguém, orar, jejuar, são práticas legítimas, né? Que precisa ter como motivação, primeiramente, o que, irmãos? Obediência a Deus. Ele ordena aos seus filhos que amem ao próximo. Então, quando você ajuda o próximo, você presta o socorro conforme a sua necessidade, a sua condição, a sua possibilidade e a necessidade do próximo, você está obedecendo ao Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É a ordem do Senhor. Então, obedecer a Deus, também, né? Orar também é a ordem do Senhor. Cristo fez isso quantas vezes? Ensinando aos seus discípulos, aos seus apóstolos e a nós a buscarmos a Deus em oração. E jejuar também é uma prática correta, é uma prática que fazia parte do povo de Deus no Velho Testamento e também podemos ver no Novo Testamento. Então, essas 3 práticas são ordem de Deus. Então, quando fazemos isso, né, ajudamos, oramos, jejuamos, estamos primeiramente adorando ao Senhor, obedecendo a Deus, né, obedecendo a sua ordem a nós que somos seus filhos, as irmãs que são filhas do Senhor. E em segundo lugar, para glória de Deus. Qualquer uma dessas práticas que nós fizermos, ou outras quaisquer, se nós tivermos com a intenção de nós sermos de alguma forma glorificados, né, de nós sermos de alguma forma aplaudidos, né? É lógico que a honra é importante, não estou aqui cancelando a honra. A quem honra, honra, a palavra de Deus fala. Mas jamais a glória para o homem, jamais exaltação ao homem. É somente Deus que deve ser glorificado, e não uma vanglória. Quando buscamos para nós, é uma vanglória, né? Uma glória que não tem nenhuma utilidade. A glória deve ser somente para o nosso Deus. E eu quero terminar lembrando mais uma vez a frase que eu já falei pelo menos já 2 vezes com os irmãos. Quero falar mais uma vez, que não é minha, mas é do teólogo inglês Paul Philip Levertov. Quero citar aqui para os irmãos mais uma vez. Embora os discípulos devam ser vistos praticando as boas obras, eles não devem praticar boas obras com o objetivo de serem vistos. Devemos praticar boas obras. O próprio Mateus 5 fala isso, né? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Mas quando praticamos as boas obras, não deve ser com a motivação de sermos vistos. Meus irmãos, que Deus, o nosso Deus, guarde a minha vida, guarde a sua vida, nos guarde, nos livre dessa armadilha, né, de exercitarmos essas práticas visando sermos vistos, visando sermos glorificados, buscando a glória para si mesmo. Isso é uma armadilha muito sutil, meus irmãos, muito sutil. Se não tivermos vigilantes, podemos cair nessa armadilha. Fazer um serviço, ajudar alguém, orar, jejuar, ou qualquer outra coisa, para que nós sejamos vistos. É uma armadilha sutil. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre dessa armadilha. O nosso desafio, meus irmãos, é o de mantermos nossos olhos aonde? Em Cristo. Firmes, né? Os olhos espirituais, firmes em Cristo, o autor e consumador da nossa fé, para que possamos exercitar essas práticas, a prática da piedade, tão somente, meus irmãos, tão somente, para que o nosso Deus, o nosso Pai, que nos criou, que nos salvou em Cristo, que nos garante vida eterna, que tem um lar celestial para todos nós, para estarmos com Ele eternamente, tão somente Ele seja glorificado, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Tu conheces o nosso coração. A Tua palavra, Deus, como já compartilhamos aqui, em outra ocasião, nos ensina que nosso coração é corrupto,
Senhor conhece, ó Pai, a nossa fragilidade. Por isso, Deus, tem misericórdia. Trata conosco, Pai. Em nome de Jesus, não nos deixe cair nessa armadilha de estarmos fazendo qualquer tarefa, até mesmo uma pregação, um estudo, uma visita, socorrer alguém, um alimento, qualquer coisa, Pai, pensando que nós é que seremos glorificados, querendo aparecer, querendo passar uma imagem de cristãos espirituais, cristãos que são melhor do que os outros. Meu Pai, em nome de Jesus, trate conosco, que em nome de Jesus o Senhor nos leve para o lugar que devemos estar. Não há outro lugar que devemos estar, a não ser aos pés do Senhor, reconhecendo Tua grandeza, reconhecendo a Tua majestade e fazendo o que o Senhor requer de nós, ajudar, orar, jejuar, qualquer outra coisa, para que o Senhor seja glorificado, para que a igreja do Senhor glorifique o Teu nome, para que outras pessoas que ainda vivem para si mesmas sejam alcançadas e se juntem a nós para glorificar o nome do Senhor. Ó Deus, que nossos olhos estejam fitos em Jesus, reconhecendo que é Ele que realiza a obra através de nós, e tão somente o Senhor, Pai, Filho, Espírito Santo, há de ser glorificado. Pedimos isso, meu Deus, para nossa vida, para a Tua igreja, ó Deus, que agora adora ao Senhor, mesmo distantes fisicamente, mas em comunhão, ó Pai, em Cristo Jesus, porque somos herdeiros, ó Pai, do Senhor, somos ramos da videira que é Cristo Jesus, povo lavado pelo Teu sangue, o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ó Pai, é o nosso clamor, é o nosso desejo, descansamos na convicção de que o Senhor está fazendo isso, está nos levando a essa compreensão, nos levando a essa prática de fazermos tudo conforme a Tua vontade para a glória do Senhor. Peço isso, pedimos isso, no nome santo de Jesus, agora e sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima noite para todos, uma ótima semana. Em nome de Jesus. Amém.